Santa Bárbara é rica culturalmente a partir da força de sua gente. O samba do pé de cana é a prova disso. Esse samba teve início no povoado da Azeitona, tendo como precursores o casal de agricultores Senhor Eduardo e Dona Maria. O samba do pé de cana veio ganhar força e dimensão de comunidade na década de 90, quando passou a ser realizado na fazenda Morro do Urubu. Comunidade com traços quilombolas que fica a mais ou menos 4 quilômetros do centro da cidade. Com o falecimento do casal, os filhos ficaram com a missão de dar continuidade a seu legado, sob a liderança de Gilberto Ferreira, conhecido como Bel. Hoje, esse samba tem mais de 50 anos de tradição, sendo um momento de confraternização e celebração. O intuito deste documentário é deixar isso registrado para toda Santa Bárbara. Samba de Bel, samba bom. Samba bom é aqui de Bel, samba bom. Ô, samba bom é samba de Bel, samba bom é aqui de Bel. Ei, samba bom é aqui de Bel, samba bom é aqui. Ei, samba bom é o samba de Bel, samba bom é o samba. Ei, samba bom é aqui de Bel, samba bom é aqui. Ei, samba bom é o samba de Bel, samba bom é aqui. Ei, samba bom é aqui de Bel, samba bom é aqui de Bel. Eu quero que você fale sobre a perspectiva de quem trouxe de lá, de onde você morava com seus pais, lá no Quilombo da Azeitona, e de quando chegou aqui. Entendeu? Pode falar livremente, como era lá antes e depois você veio para cá. Nesse tempo aí eu era criança. Nesse tempo meu pai fazia, e minha mãe, samba de roda lá na Azeitona. E naquele tempo ali, meu pai, o pandeiro, no caso, não era como hoje. Hoje esse pandeiro não existia. E naquele tempo meu pai tirava a raiz de baraúna, raiz, cortava, afinava, botava para secar e aí fazia o aro, era grande. Ele matava a raposa ou então o gato do mato. E aí tirava o couro, espichava lá, e aí tirava, aí comprava a brocha, aí ele fazia o pandeiro dele. Meu pai fazia. E hoje em dia é diferente, né? Hoje aí não existia isso aí. Timbal, cavaquinho, não. Naquele tempo era na palma da mão. E meu pai era meio cismado. O pandeiro dele não dava a ninguém, não. Errado ele não estava. Mas também ele fazia samba a noite toda. Toda hora o pandeiro dele não dava para ninguém. E aí a gente foi morar no Quilombo, lá, e aí depois mudamos para aqui. Há mais de 30 anos, eu acho. E aí ele fazia o samba de roda aqui em Santa Bárbara, aqui no pé de cana, aliás, no Morro do Urubu. E aí Deus levou ele e depois ficou minha mãe. Ela continuou fazendo. Não fazia todo ano, mas sempre fazia o samba de roda. E aí Deus levou ela e eu, como sou filho, né? Aí eu continuei, estou fazendo o samba de roda até o dia que Deus quiser. Agora, como é o nome dos seus pais? Que a gente falou tanto deles o tempo todo, você não falou o nome deles. O nome do seu pai e de sua mãe. Meu pai é Eduardo Preto da Azeitona, chamado Negão, era Eduardo. E minha mãe é Maria aqui do Morro do Urubu, Maria de Jesus. Ali é guerreira, que Deus tenha num bom lugar ela lá. Amém. Eu quero que você fale agora sobre essa sua perseverança, né? Que você sabe, só você e mais ninguém, aliás, quem está convivendo com você, entende as dificuldades de manter o samba, de fazer o samba. Eu queria que você falasse sobre isso. Que os músicos que fazem para você é porque são seus amigos, porque colam com você. Que a gente sabe da dificuldade que é. Queria que você falasse. Isso aí é complicado, porque nem todo mundo, né, entende, né? Isso aí é uma cultura antiga, dos meus pais, e eu gosto. Samba de roda. O pessoal aí que, Mão de Onça ali, Feira 10, Cavaquinho ali, que é 10 também, que me dá esse apoio, que sempre está junto com a gente. Eu não tenho como pagar vocês aí sempre, que vocês são... Não é irmão de sangue, mas é irmão mesmo, viu? Que Deus abençoe sempre vocês. E estamos juntos.
E não me deixa na mão, não. Uma maravilha que está em meu sangue. É uma coisa que tem que ser resgatada, né? Uma cultura nossa. Quando eu vim para aqui, para o Morro, há 20 anos, eu já encontrei o pessoal aqui. Eles já moravam lá no Quilombo, e participavam de samba. Quando vieram para cá, trouxeram essa maravilha, né? Que é o samba, que é a nossa cultura, né? E precisa ser resgatada porque está acabando. E eu não tenho nem palavra, porque todo ano está aqui o samba, casa cheia, Gilberto presente, cara bom, cara simples, humilde. E falar dá até nervoso, porque vale a pena falar do samba do Morro. Participo de vários sambas, gosto de sambar, gosto de participar, mas igual o samba do Morro aqui, são poucos. Eu estou aqui, Bel, para o que precisar, porque vale a pena e não pode acabar essa cultura. Vamos para frente, gente, vamos ajudar, porque precisa. O samba do Morro, nem samba nenhum, de lugar nenhum, não precisa ser esquecido, precisa sim, ser resgatado. Então vamos resgatar o samba, vamos resgatar nossa cultura que está em nosso sangue. Parabéns a todos do samba. A gente está aqui com o seu Carlos, um morador antigo e muito amigo da família. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o samba aqui, quanto vizinho. Gente, falar do samba é gente resgatar aquela cultura. Vocês não sabem o imaginário. Isso começava com um velho quando chegou da Daytona, Quilombo, vindo pra cá. Ele tomava aquela branquinhazinha de lei e aí chamava-se para o samba. Quando fazia isso, alegrava toda aqui a comunidade, que hoje várias casas, mas eram 2, 3, 4 casas. Porém, que isso foi se tradicionando. Cada vez ele sabia tanto tocar como via, e a gente de cá observava e chegava para lá junto. Quanto tinha também as colheitas, ele tinha uma plantação aqui de mandioca, que era farinha, quando tirava numa coisa, samba. E aí todo mundo gostava, vinha das ruas, a gente apanhava aquelas pessoas que não se via há muito tempo e voltava para cá. E aí aquela branquinha de novo, ficando de lei, e aí aqui no Morro do Urubu se propagou o samba, que hoje se torna-se o samba de Bel. Porém que o pai, quem trouxe a origem para o Morro, hoje se tornando-se um dos maiores samba em Santa Bárbara. Como eu digo a vocês, não tem tantas formas em dizer, deu pai a Bel, que Dona Maria, ele faleceu, Dona Maria resgatou de novo o samba puxando a parte para cima. Se perdendo, Bel agora pegou, e aí colocando esse samba magnífico, estourado dentro de Santa Bárbara. Não tenho muito mais o que fazer, só posso dizer, dá um samba original e dizer uma palavra, não deixa o samba morrer. Obrigado. Gente, na perspectiva do samba como uma cultura de resistência. Eu vou falar um pouco sobre como a história entende isso, sendo que, assim, como a história entende, como a teoria entende, não é mais importante do que as falas que foram ditas aqui, de forma alguma. Mas é importante dizer que o estudo do Brasil, dos caras que iniciaram isso é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele inicia isso com um livro chamado Raízes do Brasil, onde ele fala das 3 raças, né? O mito fundador do Brasil, o branco, o negro e o indígena. E tem aquela conversa de que foi harmonioso, as 3 raças se uniram e criaram o Brasil, e nós, com o estudo crítico da história, sabemos que não foi exatamente assim. Nós temos outros autores, por exemplo, Ailton Krenak, que é um indígena, que faz uma leitura crítica desse processo. Não,
não foi tão harmonioso assim. Nós estamos em guerra. Existe um Estado que está em guerra contra nós, outras etnias, como por exemplo o indígena e o negro. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque os aspectos que fazem parte da cultura do africano, que foi sequestrado da África e trazido para cá, são aspectos de resistência. E aí, obviamente, o samba está incluído nisso. Não só o samba. Nós temos 3 aspectos que hoje a gente vê separadamente: a capoeira, o samba e o candomblé. Mas isso, há algum tempo atrás, não era visto separadamente. Quem era do samba era também do candomblé, quem era do candomblé era da capoeira também, quem era, porque era a mesma cultura. Então, só para ter uma ideia, até Getúlio Vargas, 1920, até outro dia, 1940, melhor dizendo, até outro dia, o samba era proibido. O samba era proibido. Então, manter o samba é um elemento de resistência, porque o samba, as culturas africanas, elas trabalham muito mais com a tradição oral. Diferente da tradição europeia, né, que escreve livros e deixa seus registros escritos, a tradição africana trabalha mais com o conto, trabalha mais com a escrita da música. E aí, a gente tem um samba que está ligado mais ao candomblé, que ela fala o seguinte: onça, tigre é seu cavalo e surucucu é seu gibão. Onça, tigre é seu cavalo e surucucu é seu gibão. Cascavel, sua peneira e coral é o seu cinturão. O que está sendo falado aí nesse samba? Está sendo falado dos tapuias. Quem são os tapuias? São os indígenas do sertão. São os indígenas do sertão. Quem que usa gibão? No litoral, alguém usa gibão de couro? Não, usa gibão de couro no sertão. Quem é que usa um cavalo e um gibão? O indígena usando um cavalo e um gibão. Então quem são os tapuias? São os indígenas do sertão. Então o samba, ele está contando história, ele está resistindo a esse processo de apagamento da nossa memória, ele está resistindo, contando a nossa história, contando a nossa memória. Então, o samba é, de fato, um elemento de resistência, de manutenção da memória e de preservação de uma identidade que, infelizmente, durante muito tempo, esse Estado brasileiro mesmo tentou apagar. Só que por conta dessa resistência se manteve. Hoje nós temos algumas políticas que tentam manter isso, que tentam fazer com que resista. Mas se a gente não mantém essa cultura, se a gente não mantém a cultura do samba, essa resistência, ela infelizmente se apaga. Então o samba é uma cultura de resistência. O samba precisa se manter como resistência. E eu encerro citando um outro autor, que é Gessé de Souza. Ele escreve um livro chamado A Elite do Atraso. Gessé de Souza, ele começa falando que essa elite econômica brasileira, ela tem a mesma mania lá da época da escravidão, de que o problema não é corrupção realmente. O problema é que tem muito preto no poder, tem muito preto ascendendo, tem muito preto na universidade, tem muito preto contando as suas histórias. Então, essa elite do atraso, ela caminha para poder fazer com que essa civilização, esse povo, ele não mantenha a sua cultura. Por isso, o samba é de fato um elemento de resistência e nós temos que dar continuidade. E o que é conhecido como samba de Bel é essa continuidade. Olha a história que foi contada, né? De que começou pelo pai, passou pela mãe, passou por Bel. O que é que está sendo contado no samba? O que é que fala a letra do samba? É a resistência de um povo específico. É isso.
Como professor, eu não posso deixar de sugerir algo sem ser pela via da educação. E aí, o que eu vejo é o seguinte, é necessário que os educadores de Santa Bárbara entendam a importância do samba e do samba de Bel, do samba enquanto elemento de resistência, de modo geral, mas do samba de Bel enquanto elemento de resistência em Santa Bárbara. Poxa, como é que os professores do município são professores do município e não entendem a importância do samba que acontece no Morro do Urubu? Isso é uma contradição dentro do próprio município. Isso precisa ser resolvido. E precisa ser resolvido como? O professor precisa vir aqui, precisa apreciar o samba que acontece aqui. O professor precisa ouvir quem faz o samba, quem pensa no samba, quem trabalha no samba, quem cozinha para o samba. As pessoas precisam ouvir essas pessoas para, a partir daí, poder disseminar essa ideia para os seus alunos, porque o futuro do Brasil, dizem que é o quê? A juventude, né? São as crianças, não é? Então, não dá para... Porque se a gente for falar... Eu estava conversando agora há pouco com os colegas sobre a juventude e o samba, e está tendo um distanciamento. Exato, uma corrupção do que é o samba de verdade perfeito. Então, se a gente não faz esse processo agora de conseguir pegar a juventude para trazer para o que é o samba de fato, qual é a missão do samba, não precisa ser, porque tem que ter um professor de história. Não tem que ter um professor de história, não, tem que ter o sambista para falar, tem que ter quem organiza, quem vive o samba durante muito tempo. É a família que vive esse samba durante gerações. São esses que tem que ensinar. Não é o professor de história. O professor de história pode ajudar. Mas quem tem que ensinar é quem vive o samba. Essas pessoas têm que tomar o lugar de professor, e o professor das escolas tem que tomar a posição de aluno, de estudante, para aprender e poder passar para as novas gerações. Perfeito. Então a gente vai ficando por aqui, Cunhão. Obrigada pela contribuição. E eu espero que vocês apreciem nosso lindo trabalho, a nossa linda cultura. Valeu. Ei, que vaqueiro malvado! Ei, que vaqueiro malvado! Olê, que vaqueiro malvado! Oi, que vaqueiro é aquele que passou no meu roçado, tocou fogo na fazenda, queimou o capim do gado. O gado não era meu, era de pasto alugado. Ei, que vaqueiro malvado! Todo mundo que mora aqui é família. O samba de Bel é uma cultura que a gente não pode deixar acabar. O samba dele é falado aqui na região de Santa Bárbara em peso. E, como eu, tia dele, tenho mais é que aquecer ele e deixar o samba continuar. E o samba de roda não tem outro igual aqui, porque a gente ama o samba dele. Já veio do pai dele, que é meu cunhado, minha irmã, que Deus levou, mas ele continuou com a cultura do nordestino, que é o samba no pé, que gosta do samba nordestino, tudo que vem do baiano está aqui no samba do Bel. Já tem a música até do Bel. Cadê Bel? Fizemos a música agora, viu? Foi. Acabamos de fazer a música. Tem a música dele, que quando reúne aqui todo mundo, que é o dia do... Bom, gente, falar do samba de Bel é falar da cultura de resistência, né? A cultura que tem o DNA da comunidade do Morro do Urubu, porque o Morro do Urubu, para quem não sabe, foi fazenda de quilombo, né? Fazenda de escravos, né? Dos povos negros que viviam aqui na região, aqui no início da nossa história do município de Santa Bárbara. Então, José Freire de Lima, que foi um dos primeiros administradores de Santa Bárbara, ele tinha fazenda de escravos justamente aqui no Morro do Urubu, aqui bem pertinho, né? E então, Bel hoje representa o samba de Bel, o samba do pé de cana,
representa justamente a continuidade dessa cultura, que não morreu, que ela continua sendo passada de geração para geração. Então, o samba de Bel hoje não é apenas um patrimônio da família Ferreira, mas sim um patrimônio cultural do próprio município. Então é isso, a gente vai agora ficar com o samba de fato. Simbora! Samba de Bel, samba bom. Samba bom é aqui de Bel, samba bom. Ô, samba bom é samba de Bel, samba bom é aqui de Bel. Ei, samba bom é aqui